Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felice Souzato do canal Felice de Contar Histórias. Andei sumida, nunca mais postei vídeo de entrevistas, mas hoje eu estou voltando com um cenário novo, com uma excelente entrevista do Dr. José Udevanier Rebouças da Silva Júnior, o Dr. Devan, que vai falar aí sobre acupuntura. Vem com a gente! Bom, eu vou começar essa entrevista, né? Eu já falei no início, na apresentação, mas eu vou começar essa entrevista falando que eu estou recebendo o doutor José Udovanier Rebouças da Silva Júnior, que eu conheci, né, como Udevanier, e, na verdade, eu não consigo lembrar exatamente se fui eu que botei esse apelido, ou se me apresentaram, ou se você se apresentou assim, como Devan. Então, Uhum. eu vou continuar te chamando de Devan, tudo bem? Tranquilo, é mais fácil e é o que eu uso para todo mundo. Legal. Então, doutor Devan, muito obrigada, né, por sua gentileza, generosidade em participar desse canal Feliz de Contar Histórias, para falarmos sobre acupuntura. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer é meu, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa escolha de vida com vocês e instruir um pouquinho sobre as possibilidades que ela traz para a gente. É um prazer imenso estar aqui. Ótimo. É todo meu, Devan. Obrigado. Então, Devan, eu sempre começo a entrevista com uma pergunta, Uhum. né, é um pouco íntima, não é tão fácil de responder, mas as pessoas vão conseguindo aí administrar Uhum. e responder. Quem é José Udevani Rebouças da Silva Júnior? Devan. Nossa, é uma pergunta existencial, né? Por isso que é difícil de responder. Vou falar um pouquinho. Eu sou cearense, sou aqui de Fortaleza. É, estudei no interior, fiz faculdade aqui, tive a oportunidade de cursar medicina aqui em Fortaleza. Na época eu estava em dúvida sobre o que eu queria na profissão, então eu acabei entrando na medicina e, graças a Deus, desde o primeiro semestre eu me encantei muito com as coisas que eu comecei a aprender, e quando a gente finalmente começou a ter o contato com o paciente, aí eu digo, não, realmente é isso que eu quero para minha vida. Eu gosto desse diálogo, eu gosto. E acho que desde a graduação eu sempre gostei muito também da parte de humanização médica, que é às vezes uma coisa que fugia um pouquinho da rotina. A gente tem algumas disciplinas, mas não são aquelas que mais chamam a atenção da maioria da turma. Geralmente o que chama a atenção é doenças, patologias e tal, mas humanizações era uma das disciplinas que eu gostava muito. Então, desde que eu formei, eu comecei a trabalhar primeiro na atenção primária da saúde, trabalhei 2 anos no UBS, e acho que para mim foi um divisor de águas. Eu não sabia o que eu queria de especialidades, fiquei muito tempo, passei pela clínica, passei pela anestésia, eu pensei em fazer dermato, porque é uma área que eu gostava muito. Só que depois de trabalhar eu vi as minhas limitações em termos de recursos da medicina ocidental, e aí começou a criar uma certa frustração barra curiosidade pelo que eu conseguiria ir além dessas fronteiras. Então, quando eu fui fazer minha prova de residência, eu estava bem dividido entre dermato e acupuntura. Foi uma disciplina que eu conheci na faculdade, teve acho que 2 horas de aula. Eu levei uma agulhadazinha nas costas que passou a minha dor e me fez uma vontade de começar a rir. Eu digo, alguma coisa tem de bom nisso aqui. Só que é uma outra forma de entender, tipo, 2 horinhas eu não sabia nem ideia de como funcionava, e eu fiquei com aquilo, vou fazer uma pós-graduação de acupuntura, vou fazer uma pós, início eu estava estudando para as provas de residência, e quando eu fui escolher ver as vagas de dermato em São Paulo, eu descobri que tinha uma residência em acupuntura, que é meio que uma imersão de 2 anos em acupuntura. Diferente de uma pós-graduação, que é um fim de semana, mais algumas horas práticas que você tem que cumprir. E aí meu mundo abalou, eu praticamente na época, foi no meio do ano, eu chutei dermato, e depois, não, calma, eu vou com calma, que talvez seja só uma alegria do momento. E quando finalmente chegou a hora de escolher, eu não sabia o que eu ia fazer, se dermato ou acupuntura, e nem sabia onde. Então eu fiz dermato no Ceará, dermato em São Paulo e acupuntura em São Paulo. Eu digo, agora vamos ver o que Deus vai me orientando. Aí primeiro eu não passei em dermato em São Paulo, eu passei em dermato aqui e acupuntura em São Paulo. Aí ficou Ah, fiquei aquela escolha, tipo, o certo em casa, dermato, que todo mundo conhece, do lado da família, ou vou arriscar essa daqui, que eu sou paciente, mas eu não sei muita teoria,
Mas a minha curiosidade, tipo assim, eu tenho que expandir meus horizontes, era grande. E eu sabia até onde a dermato ia me levar, mas eu não fazia ideia das possibilidades da acupuntura. E aí foi um tiro no escuro, que graças a Deus, para mim hoje, vendo retrospectivamente, deu muito certo. E estou muito feliz porque eu encontro a mesma parte, tipo, a visão da medicina chinesa, que é o que acho que a gente vai discutir um pouquinho, é muito isso. A gente aprende a entender as emoções, a gente aprende a entender um pouco de alimentação, a gente aprende a entender um pouco de tudo. Então, eu meio que me senti... tô no canto certo. Engraçado, você falando, né, assim, de quem é você, trazendo, você já traz essa questão do seu encontro com a acupuntura, e eu faço umas relações, assim, muito da minha cabeça mesmo, né, criativa. Quando você falou, eu fui picado, né, eu tomei uma agulhada, na verdade você falou isso, eu tomei uma agulhada e passou a dor. Eu lembrei na picada que o Homem-Aranha levou da aranha, que mudou a vida dele, entende? Nossa, sim. É nesse sentido, assim, de cabeça de caramba, quase né, um Homem-Aranha, assim, tomou uma agulhada e algo te despertou. Sim. Né? Que interessante. É uma boa analogia. Não é superpoder. Quer dizer, às vezes a gente faz algumas coisas que parecem superpoderes, mas não é. É só medicina mesmo. Sim, mas assim, é você se encontrar, né? Sim. Também. Porque quando a gente está buscando, e de repente essa agulhada aí, ela é metafórica também, né? Claro. Essa agulhada na vida e você, né, faz um plim, alguma coisa acontece. Claro que eu acho interessante para mim o que você está relatando para a gente, porque chega num momento onde a gente vai para um caminho que, na verdade, ele se bifurca. Você com essa questão, fico em casa, na minha zona de conforto, digamos assim, né? Com dermato, ou vou para o novo, vou para a aventura, vou para a cidade grande, né? Com os arranha-céus, olha o Homem-Aranha aí de novo, né? Fazer coisa da acupuntura. Então, né? E aí são as escolhas que a gente tem que fazer na vida, né? Para poder o caminho se desenhar, o caminho se abrir. Um papo filosófico também, mas isso, né? A gente está aqui para isso, né? Para ver essas possibilidades das escolhas que a gente faz. E o que é, Devan, a acupuntura? A acupuntura, ela é uma modalidade de tratamento chinesa, tá certo? A medicina chinesa é milenar. Antes de ter microscópio, como a gente tem aqui no Ocidente, eles desenvolveram todo um sistema de teorias de funcionamento do corpo humano, baseado, foi um de fora para dentro. A gente busca explicar os problemas, as doenças, investigando o que acontece dentro do corpo e como ele vai se manifestar na nossa superfície. A medicina chinesa já foi o contrário, ela começou a ver o homem interagindo com a natureza e como isso vai repercutir interiormente. Então, eles observaram estações climáticas, observaram a alimentação, observaram as inter-relações humanas, e aí, a partir disso, foram conseguindo montar uma correlação, um sistema de explicar o processo de adoecimento do ser humano, levando em interação todo esse contexto de vivência dele. É tanto que lá a medicina chinesa surgiu primariamente dentro do conceito do taoísmo, que era a filosofia chinesa na época. Depois foi adquirindo um pouquinho de conceitos do confucionismo, que foi uma que veio um pouquinho à frente. Então, ela tem, assim, até o berço da medicina chinesa, ela tem esse envolvimento com a filosofia, de certa forma, o entendimento do homem. E aí isso foi transposto para dentro da medicina. E foi observado, tem aquela máxima, né, o que acontece no macro acontece no mínimo. Então, foi observado as relações na natureza e isso foi traduzido para dentro do corpo humano. Os conceitos básicos de Yin, de Yang, que todo mundo já ouviu falar alguma vez, de Qi, ou energia do corpo. Existem os órgãos, esse é menos conhecido, mas o Zhang Fu, que a gente chama que é a teoria dos órgãos e vísceras, e os meridianos, que é aqueles canais de energia pelo corpo, que as pessoas, em geral, já ouviram pelo menos citar. E quando a gente estuda isso, é uma coisa é um quebra-cabeça tão bem encaixado, que eu fico assim, como é que há 3.000 anos conseguiram
linkar um funcionamento de um órgão com um canal de energia, com uma estação do ano, com um tipo de alimento, com uma cor, com um sabor, com um som, e montar todo esse sistema de teorias que, às vezes, a gente não consegue entender pela visão da medicina ocidental. Então, é meio que, em termos de medicina, foi uma realfabetização. A gente tem que deixar de lado um pouquinho nossos conceitos básicos para se dispor a aprender outro, porque se você quiser usar o mesmo modelo de entendimento, você vai se frustrar. Então, demanda, às vezes, uma abertura para o novo, nesse sentido. A gente tem que, aquela história do monge, né? Tem que derramar um pouquinho da água da tigela para poder receber uma nova e ver se vem alguma coisa mais que possa te enriquecer, né? E a acupuntura é o ramo da medicina chinesa que trata por meio das agulhas. É como se fosse a cirurgia da medicina chinesa. Para falar a verdade, antes de chegar na acupuntura, a gente pode tentar a dietoterapia, que é corrigir a alimentação. A gente pode tentar os exercícios e as práticas naturais, que aí entra o tai chi e o qigong. Existe o uso das ervas, que seria meio que a farmacoterapia da medicina chinesa, que a gente chama de fitoterapia. Então, existe o uso. E existe a terapia cirúrgica, que é a acupuntura. Então, é uma modalidade de tratamento dentro da medicina chinesa como um todo. E só de curiosidade, lá na China, quando alguém vai se formar em acupuntura, eles cursam a graduação de medicina normal. Chega um ponto em que o médico pode optar por seguir a medicina ocidental ou a medicina oriental, porque o entendimento das disciplinas básicas são as mesmas, histologia, anatomia também tem. E quando ele vai para a medicina oriental, ele dentro do ramo da medicina oriental, ele escolhe, eu quero ser um médico que trata com ervas. Então, ele vai estudar fitoterapia. Eu quero ser um médico que trata com acupuntura. Então, eu quero ser um médico que trata com tuiná, que são as massagens chinesas. Existe um ramo de tratamento, que eu ia esquecendo de comentar, que é por meio de massagens. Então, tipo assim, eles vão se é como se fosse uma subespecialidade da medicina chinesa. Como aqui eu tenho o clínico, o cirurgião, lá eu tenho o fitoterapeuta e tenho o acupunturista. Devan, é muito interessante a sua fala, né? Quando você traz muita coisa, né? A gente vai tentando seguir, acompanhar e ver, né? O que você traz, mas tem uma fala sua que eu recordo da entrevista que eu fiz com a oftalmologista, doutora Soraya Santos, que ela falou exatamente do benefício de desaprender para aprender, né? E você também, médico, trazendo isso, assim, que é importante a gente se enche de conhecimento e chega um determinado momento que você precisa se esvaziar, né? Para ver se é isso mesmo, porque as coisas vão mudando. E eu vou, inclusive, deixar o link, né, da entrevista da doutora Soraya, que ela fala, né, sobre a oftalmo, a escolha dela, sobre essa questão dessa saúde integral, né, de ver o paciente como um todo, né, não é só o corpo material. E você fala também disso, né, eu fico observando essas conexões, né, muito, muito bacana. Devan, nós nos conhecemos num congresso de meditação em 2017. Eu fazia parte do grupo da associação aqui em Salvador, você fazendo lá no Ceará, e houve, né, um encontro, uma conferência. Nós fomos nos dois, né, em Pernambuco. Isso. Cabo Santo Agostinho. Isso, a gente foi se encontrar, se conhecer. Está tudo interligado, né? Assim, também, com coisas pessoais que você faz. Não só meditação, mas, por exemplo, eu sei também, tendo acompanhado um pouco da sua história, desde que eu te conheci, você faz uma arte marcial chinesa, né? Faço Kung Fu. E aí, está tudo interligado, né? Porque, por exemplo, há quanto tempo você faz Kung Fu? Eu voltei do intercâmbio em 2014. Então, 2015, tá com 6 anos. 6 anos fazendo Kung Fu. 6 anos. E essa agulhada que você recebeu, foi antes ou depois do Kung Fu? Foi antes. Foi antes de eu ir para o intercâmbio, então talvez ali em 2013, eu passei 2014 no intercâmbio, na época do Ciências Sem Fronteiras, e aí quando eu voltei, eu queria começar um esporte, mas a academia para mim não era, então eu queria uma coisa que me gerasse entendimento, crescimento, então eu busquei uma arte marcial,
E depois eu encontrei a meditação, que foi o que levou aquele caminho para a gente se encontrar nos congressos. E eu já vinha com aquela vontade de fazer acupuntura, mas nunca como a minha especialidade principal. Foi crescendo ao longo do caminho, até que, depois de trabalhar 2 anos, isso meio que se consolidou mais intensamente. Legal. Mas assim, aí a gente vê a questão do quebra-cabeça que você falou, né? Que não é só o quebra-cabeça da técnica, da prática, mas o próprio quebra-cabeça da vida que a gente vai encaixando as peças, né? Exatamente. Eu posso imaginar que a meditação, o Kung e talvez outras práticas que você faça, elas só agregam no seu estudo, no seu atendimento. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que quando eu entrei na medicina chinesa, que eu comecei a estudar os pilares dela, aí eu comecei a entender, tem a parte da atividade física, já estou conseguindo colocar isso em prática. Tem a parte de cuidar o emocional, a meditação me ajuda a equilibrar essas coisas. Então, acabou que eu percebi que foram degraus que eu já fui cursando, e quando eu comecei a estudar e entender realmente a medicina chinesa, eu digo, nossa, eu já vim colocando isso aqui em prática na minha vida. E, de certa forma, foi contribuindo. Foi uma busca. Depois, quando eu voltei do intercâmbio, antes de eu ir, eu estava num ritmo um frenesi muito grande na graduação, de emenda aula, emenda liga, emenda projeto. E quando eu voltei, eu digo, eu não quero mais isso. Eu quero viver, eu quero ter um equilíbrio e não ser aquela pessoa que vai se atolar na parte acadêmica e esquecer do resto. E aí foi quando começou a busca de, estou no internato, que já demanda muito, que é os 2 últimos anos, mas eu quero uma atividade física, eu quero cuidar do meu emocional. E é tanto que eu acho que eu fui muito rápido no curso de meditação, porque eu fazia todos os esforços possíveis para não faltar aquelas aulas. Então, eu mudava de estágio, já negociava, eu tenho isso aqui nesse horário, tem como sair mais cedo. Então, eu acho que eu sentia já uma intuição de buscar essas coisas, e acabou que culminou com a escolha da medicina chinesa, que veio depois de 2 anos de trabalhando. Então, quando eu trabalhei 2 anos, eu acho que isso para mim também foi um divisor de água. Eu não acabei e escolhi uma especialidade. Eu digo, agora eu vou viver um pouquinho a medicina para saber o que eu quero dela. E aí eu optei por seguir o ramo da medicina chinesa, mas também pela questão da curiosidade de expandir potenciais. Trabalhando 2 anos, eu tinha uma noção do que o recurso farmacológico, que é o que eu sabia até então, trazia para mim, mas eu estava lá atendendo o paciente se queixa de uma dor, eu vou lá, eu palpava, se tinha um ponto aqui, tem alguma coisa diferente, se eu tivesse uma agulha e colocasse aqui, será que ele ia resolver? Começava a aparecer umas dúvidas assim, aí aquela curiosidade foi crescendo, e juntou com a intuição das coisas que eu já estudava e conhecia, e combinou com essa escolha de ir para São Paulo, sair do lado da família mais uma vez e buscar algo novo. Como você fala, realmente são quebra-cabeças, a gente não percebe na hora que ele vai sendo montado, mas quando a gente para no final dele e olha para o todo, aí você vê, realmente tem uma figura aqui que estava sendo construída, mas só agora que eu botei as penúltimas peças que eu estou conseguindo visualizar esse quebra-cabeça como um todo. Muito legal, muito bom. Ivan, e a acupuntura é apenas relacionada com a questão da dor? Por que o médico fala receita, acupuntura? A acupuntura, ela obviamente tem uma tradição muito grande na China, mas não. Aqui ela ficou conhecida mais no tratamento da dor. Mas quando você pega os tratados de acupuntura, você vai ver que tem indicação desde rinite, enxaqueca, problemas gástricos, insônia, acupuntura para depressão, ansiedade, problemas oftalmológicos. Óbvio, dentro de cada doença, o resultado depende do grau de acometimento daquela doença. Que é uma coisa que eu até fiz recentemente um vídeo para explicar os 3 níveis, tipo o energético, que é quando você só tem sintomas e seus exames estão ok, depois começa a alterar o exame, até finalmente ter uma lesão de órgão. Então, a gente tem uma noção de buscar tratamento aqui para tratar, mas a acupuntura permite você, com o diagnóstico só de sintomas, tentar, sobretudo, prevenir. Acho que essa tem até uma mudança de foco dentro de medicinas, porque quando o paciente já chega com a lesão mais grave, ele já perdeu muito tempo. E, às vezes, quando a gente está tratando o paciente a nível ocidental, chega com um monte de sintomas, você faz uma bateria de exames, não acha nada, então, assim, a pessoa não tem nada, por enquanto, tenta equilibrar isso, e, às vezes, dá uma sensação de ficar esperando a pessoa piorar para as coisas aparecerem e eu ter respaldo
de acordo com os guidelines, com os consensos, de eu poder começar a tratar alguma doença, porque no estágio mais precoce, às vezes a gente não tem o que fazer, ou não sabia o que fazer. A gente, tipo, um paciente... Oi? Desculpa, a questão dele pode ser só emocional, talvez, né? Sim, mas o emocional é tipo aquela história, corpo e mente é um só. Então, ao mesmo tempo que quando a gente estuda que existe esse padrão de desarmonia, que é como a medicina chinesa explica os padrões que levam ao adoecimento. Então, tudo que ele explica a nível de corpo, você pode transpor a nível de mental. Então, você fala uma estagnação de ti, o ti não está fluindo adequadamente, então você vai ter uns sintomas, vai ter irritabilidade, vai ter distensão no abdômen, vai ter isso, mas ele também transpõe isso para a esfera mental. Então, o que é um ti estagnado a nível mental? Às vezes o pensamento está fixo, a pessoa não consegue mudar de sintonia, a pessoa não consegue deixar os pensamentos fluírem de uma forma adequada. Então, assim, na hora que eu trato o sintoma físico, eu estou também tratando o emocional e vice-versa. Se eu trato emocional, pode nem ter se queixado daquele problema abdominal, mas se eu investigasse um pouquinho mais, provavelmente ele tem também, só que não é o foco daquele paciente, mas você está tratando. Então isso para mim é uma vantagem muito grande, você conseguir tratar aquela história, 2 coelhos com uma cajadada só. Sim. Bacana, muito bacana, né? Ouvir você falar. Devan, e quais são as maiores demandas que você observa de pacientes chegando, né? O que eles mais fazem, normalmente? De sintomas, não é isso? Doenças? De procura, né? Olha, o carro forte ao longo da residência é principalmente dor, porque eu acho que, assim, muitas vezes o paciente procura pelo que o médico dele indica, e o desconhecimento sobre a medicina chinesa não é só do paciente, é dos médicos também. Então, assim, o que os médicos sabem sobre a acupuntura é principalmente dor. A gente recebe muito encaminhamento, às vezes, também para ajudar como tratamento coadjuvante na parte de ansiedade, às vezes paciente com depressão, também a gente recebe. Não descarta a medicação, muitas vezes, mas entra como uma coadjuvante para melhorar sintomas, para melhorar o desempenho do paciente, mas a gente recebe para tratar queixas gástricas, tipo queimação, gastrite, o paciente investigou tudo, fez endoscopia, não achou nada, não tem H. pylori, a endoscopia dá uma gastrite leve, mas aquilo atrapalha a vida da pessoa, fica dependente de medicação, então às vezes a gente recebe paciente com queixa gástrica, isso é comum, mas de longe o carro-chefe é a dor lombar, dor de joelho, enxaquecas também, problemas, cefaleias de forma geral, porque enxaqueca é um tipo. Queixas, que eu até comecei a abordar essa semana no Instagram, queixas ginecológicas. Às vezes a gente recebe paciente com dor de endometriose, paciente que já está na morfina, tramadol, medicamentos opioides e não tem um controle adequado e a gente recebe, eu tive a experiência de ver isso na residência, e são pacientes que melhoram muito, tipo, você começa a atender numa semana, a mulher diminuiu um tramadol, passou para uma vez por semana, na outra começou a tirar, na outra ficou só com a dipirona, na outra tá reduzindo a dipirona, então eu tive a oportunidade de ver alguns casos de dores pélvicas respondendo muito bem à acupuntura. E cada vez mais está crescendo o nível de evidência, porque uma das grandes reclamações, não tem trabalho científico. Não havia um interesse em investigar essa área. Agora que esse interesse está crescendo, os trabalhos estão começando a aparecer. Então, hoje a gente já tem um grau de evidência para algumas doenças bem estabelecido e tem um número outro de indicações que provavelmente nos próximos anos vão ser mais estudadas e vai ter um nível maior de evidência. Mas pensa, eu estou, por exemplo, tratando um paciente que tem dor e eu uso um pacotinho de agulha que, sei lá, custa menos de R$2 numa sessão. E às vezes eu estou tirando dele uma medicação, tirando não, a gente às vezes está diminuindo uma demanda por uma medicação que custa 2, 3, 4, 5, em relação a R$2, muito mais. Então, assim, às vezes não existe um interesse em investir nessa área porque, em termos de gastos para o tratamento, é muito baixo. O custo que você tem por sessão, se eu for fazer acupuntura, agulha, que é barata, você compra muito, algodão, álcool e uma maca adequada, ambiente. Então, tipo assim, às vezes você está ofertando um tratamento para paciente barato, acessível, e às vezes isso não agrada, às vezes, quem vende a parte farmacológica, que investe muito, a medicação às vezes é muito cara,
tem sua utilidade, tem momentos que você precisa prescrever. Eu, enquanto médico, às vezes trato e passo o seu remédio, mas às vezes eu vou, à medida, as medicações que eu tenho condições, eu vou retirando também. À medida que o paciente está melhorando, e eu acho que para quem produz e quer manter um ritmo de ofertar, nem sempre esse tratamento ele é um dos mais vantajosos, vamos dizer assim, financeiramente, para a indústria farmacêutica, por exemplo. Era isso que eu ia dizer. Para a indústria farmacêutica não é nada vantagem, né? Não é nada vantajoso. Exato. Ok. Devan, você trouxe um exemplo, né, da questão pélvica, né, para as mulheres, onde está voltado para essa região. Explica um pouquinho, assim, na prática, mas você vai me entender. Explica, dá um exemplo, assim, para mim, que sou leiga, né, para quem está nos assistindo, que é leigo também. Eu tenho alguma questão nessa região pélvica, né? Eu tenho muita cólica. Em que pontos é que você vai injetar agulha? É no corpo todo? É só na região? Ótima pergunta. Primeiro, essa é uma das coisas que quando eu vou começar todo o tratamento eu digo, teu problema é na lombar, teu problema é no joelho, mas não quer dizer que a agulha vai ser só no joelho. Eu tenho um ponto da ponta da cabeça ao dedo do pé para fazer pro teu joelho. Então, a primeira coisa é essa, porque existe, às vezes o paciente chega, o problema é aqui, vai ser as agulhas só aqui. Eu digo, não vai ser só aí, não. Às vezes a causa está em outro local que não tem nada a ver, ali é uma dor referida. Então, vocês precisam tratar acima ou abaixo do acometimento da dor. Então, a primeira pergunta é, não, posso fazer... Existem técnicas de tratamento que são os microsistemas. Você já deve ter ouvido falar na aurículo. Tem um ponto de joelho. Tem gente que às vezes só trata com aurículo. Então, problema no joelho, vai botar a agulha lá na orelha ou vai fazer a semente, e é isso. E tem respostas tão boas quanto a acupuntura sistêmica. Então, existem microsistemas no couro cabeludo, no nariz, na mão. Então, assim, depende da prática e da familiaridade do profissional com a técnica que ele quer utilizar. A acupuntura sistêmica, obviamente, envolve o corpo todo. E você vai fazer um diagnóstico sindrômico pela medicina chinesa. Então, a gente tem uma máxima que diz assim, um paciente com uma doença pode ter tratamentos completamente diferentes, ou seja, a sua dor do joelho e a dor do joelho do vizinho podem ter causas completamente distintas pela medicina chinesa. E dois problemas diferentes, tipo uma dor no joelho e uma dor na lombar, eu posso escolher um grupo de pontos parecidos, se eu determinar que o acometimento é o mesmo, sabe? Então, em relação à parte pélvica que você perguntou, isso é uma coisa que é muito diferente da medicina ocidental. Você tem, por exemplo, uma dismenorreia, que é a questão das cólicas muito intensas, que às vezes a mulher pode ter desde o início do ciclo menstrual, já começou assim, ou ela pode aparecer ao longo do tempo, e a gente tem que investigar algumas doenças secundárias, uma endometriose, uma adenomiose, outras doenças que podem estar causando um mioma, e se não achar nada, fica como um diagnóstico de uma dismenorreia funcional, uma alteração ali de contratividade hormonal que está causando a dor, mas não tem uma lesão orgânica por trás. Em termos de medicina chinesa, o sintoma é dor pélvica. O que acompanha esse sintoma é o que vai me ajudar a determinar o tratamento para aquele paciente. Então, existe o que chama de 8 princípios, em que a gente classifica uma doença como frio-calor, uma doença de deficiência ou plenitude, uma doença interna ou externa, uma doença mais yin ou mais yang. Então, a mesma paciente com dor pélvica pode ter uma doença toda de interior, yin, deficiência, e a outra pode ter uma doença interior, plenitude, calor. E aí, na hora que eu vou escolher os pontos dessa paciente, divergem. Tem alguns pontos gerais para a região pélvica, mas o padrão que levou aquela dor pode mudar muito de uma paciente para outra. Então, às vezes, eu digo assim, quando a gente começa a residência, a gente fica assim, qual é o ponto que é bom para isso? Para dor de cabeça. Aí, às vezes, a gente começa a aprender uns pontos gerais. Mas, à medida que a gente aprofunda, você começa a perguntar, qual dor de cabeça que você quer tratar? Me diz um tratamento bom para melhorar os sintomas da asma. De qual asma? É uma asma de deficiência, uma asma de plenitude? É uma asma por esse órgão, é asma por aquele órgão que está acometido? E isso é uma coisa que surgiu da observação. Então, ele começou a perceber que, tipo, uma paciente com dor pélvica, por exemplo, bem claro, uma melhora quando bota uma bolsa de água quente, e a outra não. Então, aí já vem uma diferença. Essa tem alguma coisa que é diferente daquela. Uma melhora com calor, a outra piora com calor. Então, só aí já surgiu uma diferenciação que, para a medicina chinesa, para a escolha de ervas, para a escolha de ponto de acupuntura, faz diferença.
Então, às vezes eu brinco que, tipo assim, o tratamento, às vezes, ele é muito individualizado. Eu posso até dizer para vocês, eu tenho 3 pontos gerais que eu posso usar nessas duas, que vão amenizar, vão, mas talvez não vão resolver tudo, porque a causa é outra. Tem aquela história, iceberg e embaixo do mar, né? Tem alguns pontos que melhoram o iceberg, ali a pontinha, mas a raiz do problema, talvez só esses pontos que são gerais não sejam suficientes. Aí eu preciso fazer um diagnóstico pela medicina chinesa para escolher adequadamente o ponto que é melhor para essa paciente e o ponto que é melhor para aquela. E isso vai mudando. O paciente começa com um conjunto de sintomas, você começa a tratar, as coisas vão sumindo e aí vão começando a aparecer outras, aí você adequa, agora eu posso tirar isso, colocar aquele, e vamos vendo como é que esse paciente vai progredindo. Não é uma coisa assim estática. É esse remédio, vai ficar tomando ele por 20 anos. É um pouquinho diferente. Então você realmente tem que mapear, né? Sim. Você veio com dor pélvica, mas a história vai envolver teu sono, teu apetite, tua atividade física, vai envolver tua sudorese, vai envolver, tipo assim, a paciente até tem, nossa, tudo isso por conta da dor pélvica, para a medicina chinesa, sim. Porque me interessa também o que vem acompanhando essa dor pélvica. E às vezes são coisas que você não correlaciona. Ah, tem uma constipação. Às vezes para a mulher não faz sentido nenhum ter uma prisão de ventre, mas para a gente faz. E aí me ajuda a entender o padrão que levou ao adoecimento e escolher a terapêutica adequada. Pessoal, se você está gostando dessa entrevista, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui também o seu comentário. Vamos lá! Bacana. Poxa, você falou de semente. Isso faz parte da acupuntura? A semente, o estímulo no pavilhão auricular, ele pode ser feito de algumas formas, né? Existe a semente de mostarda, que é a mais clássica. Acho que eu tenho até vou pegar aqui, para ver se você consiga ver. São essas plaquinhas, e ela já vem pré-montada. Então, você vai palpar o ponto mais sensível para achar, e você pode estimular esse ponto com a semente de mostarda, você pode estimular com agulha, você pode colocar uma agulha semi-permanente, que eu tenho 2 aqui na orelha, que elas ficam por alguns dias. Você pode fazer um estímulo com a caneta elétrica, você pode fazer um laser, você tem várias formas de estimular os pontos, tanto na orelha como no corpo. Você pode fazer um laser, exatamente. Às vezes o paciente tem medo de agulha, então tá bom, vamos começar mais devagar. Eu coloco uma agulha para ele entender e faço um ponto com estímulo elétrico, que é mais suave, então ele tolera melhor. A gente vai adaptando. Então tem a ver com a questão do toque nos pontos, né? Não é apenas com agulha. Exato, o estímulo do ponto. Esse estímulo pode ser com agulha, pode ser às vezes, pode ser até tátil. Existe uma técnica chamada Do-In, que é a massagem do ponto de acupuntura, não é? Uhum. Devan, e o paciente? Ele precisa, porque eu observo, né, como você falou, da medicina chinesa, que vai tratar, né, olhando por vários ângulos, né, o ser humano, a natureza. O paciente, assim, a acupuntura não é religião. Não. Não é. Mas o paciente precisa ser espiritualista, ele precisa entender um pouco dessas questões, isso ajuda. Fala um pouco assim. Eu acho, embora tenha surgido dentro do conceito do taoísmo, a teoria médica por trás da acupuntura ela é um pouquinho isolada. Você não precisa ser taoísta, porque o que eles fizeram foi, a partir dessa forma de entender o mundo, criar uma teoria para explicar os fenômenos do corpo. E quem vai explicar isso é o médico. Ele precisa entender o que está dando ali de alterado para escolher o que ele vai fazer. Em termos do paciente, não tem nada. As orientações que a gente dá não chegam a ser do nível espiritual. Eu diria para você que, para a medicina chinesa,
aquela história, tudo é Ti, tudo é energia em diferentes estados de condensação. É aquela famosa frase do Einstein, energia é igual a mc ao quadrado. Então, energia e massa é a mesma coisa, vibrando em velocidade diferente. Medicina chinesa, a mesma coisa, tudo é Ti em diferentes estados de condensação, que eles falam. Então, quando eu digo que uma doença é energética, eu não estou querendo dizer necessariamente que ela é uma doença espiritual. Às vezes, se eu fosse traduzir para a medicina ocidental, pode ser uma disfunção a nível de funcionamento celular. É uma organela, uma mitocôndria que não está produzindo energia da forma correta, que está com uma disfunção ali, que a gente não tem exames suficientes para detectar aquela alteração, por ser atualmente a nossa tecnologia não chegar àquele ponto, mas que talvez daqui a 50 anos você já consiga ver uma disfunção a nível celular com exames, e aquilo que um dia foi chamado de energético já consiga ser uma coisa vista no microscópio, vamos dizer assim, e aceitada pela ciência. Então, o que a pesquisa vem fazendo hoje é explicar o que a medicina chinesa trouxe de forma filosófica, com conceitos de yin yang, qi shui, explicando com termos de neurotransmissor, neurônios e tal, como é que aquilo realmente funciona. O que é uma tonificação, uma dispersão, o que isso libera de substâncias no corpo. E aí a pesquisa médica vem crescendo em torno disso, explicar nos padrões de entendimento ocidental como acontece como a acupuntura age. Eu acho isso bacana, mas ao mesmo tempo eu não gosto de me limitar, porque se eu disser que ela só age dessa forma, estou presumindo que eu já tenho o topo do desenvolvimento e que eu não vou mais. Então, assim, é bom, porque a gente conversa com os colegas médicos que não entendem, usando essa linguagem mais ocidental, mas ao mesmo tempo eu mantenho, pode não ser tudo, isso é o que eu entendo agora em termos ocidentais. Amanhã já pode ter um novo aparelho, uma nova forma de entender completamente diferente, que envolve essa daqui e explica muito melhor. Então, a gente vai entendendo, mas você não precisa ser espiritualista, não. Mas entender a emoção não necessariamente tem a ver com religião. Emoção faz parte da vida humana, se seja uma pessoa que crê na espiritualidade ou não. E eu acho que o que a gente faz é entender como a emoção repercute no corpo. E aí a gente pode tentar buscar formas de lidar com isso, seja se você acredita em Deus ou não, acho que isso não faz diferença, mas moldando a sua forma de lidar com as circunstâncias da vida. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes, o fato é esse. Você ganhou um carro, vai ter uma pessoa que vai ficar muito feliz, vai ter outra que vai virar e dizer, agora eu vou ter que pagar IPVA, seguro, gasolina, para que você me deu um carro? O carro está lá, o carro não mudou. Mas para um foi um prêmio, para outro foi um castigo. Entende? Então, às vezes, a gente tenta trabalhar o lado emocional dos pacientes, tentando ressignificar aquelas coisas erradas e as emoções que aquilo está gerando. E eu não preciso ter uma religião para melhorar minha forma de lidar comigo mesmo e com os outros, né? Eu acho que é uma coisa muito de medicina mesmo, uma coisa de ciência. Não precisa você ser uma pessoa espiritualizada para buscar a acupuntura ou achar que só vai ajudar. E até comentando, existem algumas religiões que às vezes usam agulhas, né? Eu acho que o voodoo. Então, às vezes já ouvi paciente dizer que não faço porque isso não é coisa de Deus. Então, assim, é uma questão de entendimento da própria pessoa, mas fazer acupuntura vai muito além da parte religiosa. É uma técnica de tratamento. Você acha que fazer uma agulha que não tem a medicação, então você não vai tomar uma vacina também, porque é uma agulha que estão colocando no seu corpo? Você não vai fazer uma cirurgia, porque vai precisar pegar uma veia ali, injetar uma medicação? Acho que é uma forma de entendimento e, assim, respeito, mas que ressalta que não tem muito a ver com espiritualidade, não. Surgiu dentro de um contexto filosófico, mas já transpôs ele no sentido que a gente está aplicando na área médica. Então, tem ciência por trás. Sim. E é muito interessante você falar sobre isso, justamente, né? Porque você vai desmistificando e vai dando essa tranquilidade, né? Para as pessoas se aproximarem, que muitas vezes, pela falta de conhecimento, né? Uhum. Cria, né? Aquela barreira, né? Ou acha que vai mexer com coisas, né? Que ela, enfim. Mas muito bacana, né? Você trazer isso. E quando você fala, né? Também, e aí eu já vou passar para a próxima pergunta. Quando você fala que você vai explicando também para os seus colegas médicos, né? Já foi falando um pouquinho no decorrer da entrevista, mas como é que a medicina tradicional para essa questão vê? Eu posso chamar de terapia? Desculpa? Eu posso chamar a acupuntura de terapia?
Sim, sim, claro. Hoje, assim, o CFM, ele reconhece como uma especialidade, desde 95, como uma especialidade médica. Então, é tanto que, no meu caso, como eu fiz medicina, para eu fazer acupuntura, ou eu faço uma residência, ou eu faço uma pós-graduação e depois uma prova de título, para saber se eu estou apto a exercer. Mas explicar para os colegas é porque é um conceito, é uma técnica oriental muito pouco implementada nas graduações de medicina. E mesmo quando a gente transpõe, porque existe a acupuntura ocidental, que é o entendimento dessa técnica de acordo com a visão ocidental. Então, às vezes, eles não consideram tanto o ponto de acupuntura, mas o grupo muscular, o nervo que eu estou estimulando, e uma outra forma de explicar, né? O problema. Então, às vezes, quando eu vou conversar com os colegas que não têm a base da MTC, eu tenho que conversar em termos ocidentais, explicar, isso aqui é uma contratura muscular, isso aqui, essa é uma dor irradiada, porque até o nosso entendimento dentro de muitas das causas existem. Dentro da graduação a gente vê algumas coisas principais, mas a gente não consegue aprofundar muito. E em termos de dor, por exemplo, o sistema músculo-esquelético a gente aprende a lidar com osso e tendão, mas a gente não aprende nada de músculo. E aí quando eu me formo, eu descubro que tem um tratado de mais de 1000 páginas só falando de músculos. E aí eu começo a ver as dores que as pessoas me dizem que é hernia de disco, que é tendinite, não é problema muscular, e tipo, eu saí da graduação sem saber nada disso. Aí eu começo, tipo assim, às vezes é até um ato de educar no sentido de trazer até essa coisa ocidental mesmo para os colegas, porque muitas vezes a nossa graduação não foca isso. Está tão enraizada naqueles termos, naquelas coisas ocidentais, e aí os conceitos novos de disfunção miofacial, disfunção muscular, disfunção da fáscia, que são coisas bem ocidentais, dá para perceber pelo termo, eles ainda não são muito conhecidos por muitos colegas. Então, você fica tratando ali uma tendinite por anos, que na verdade é uma contratura muscular perpetuada, sabe? Então, quando eu digo de difundir possibilidades, trazer para os colegas, tipo, até saber o que a acupuntura trata além de dor. Nesse sentido, porque é eles que vão indicar, é eles que vão orientar os pacientes. E uma coisa que me cansou nesses 2 anos é os pacientes chegarem para a gente, me mandaram porque disseram que não tem mais nada o que fazer. E aí eu vou decidir mandar para acupuntura, porque tipo assim, já deu tudo errado mesmo, vou mandar para isso daí, vai que, né? E nesse vai que, quando o paciente chega, tipo, melhora absurdamente. Às vezes faz uma cirurgia que não resolveu o problema, porque às vezes o diagnóstico estava errado. A gente diagnostica aquilo que a gente sabe que existe, que a gente não conhece, a gente não diagnostica. E os pacientes melhoram absurdamente. Então, assim, isso foi uma coisa que não foi 1 ou 2 vezes que eu vi, foram várias. Então, assim, dói um pouco no sentido de, será que essa pessoa precisava dessa cirurgia? Será que não podia ter tentado alguma coisa antes? E também educar no sentido de, não é a última coisa a ser feita, às vezes é a primeira. E se não resolver, aí você vai partir para as próximas. Então, até um pouquinho da mentalidade. Foi nesse sentido de trazer, por isso que eu estou investindo muito de trazer essa propaganda para o Instagram, e não é só para os colegas, para os pacientes, é para os meus amigos médicos também, conhecerem e ter confiança das possibilidades que isso pode trazer. E uma das coisas que eu mais gosto é tratar médico, porque aí a gente começa a ver aquela reação. Nossa, eu não acreditava, nossa. Aí eu digo assim, não é uma questão de fé, aqui você não precisa acreditar, você precisa ver ela agir. Então, deita aí. Não quero que você creia, eu quero que você experimente, é diferente. Nossa, fantástico, fantástico. Devan, eu tenho, né, acompanhado você pelas redes sociais, e você faz, né, pequenos vídeos, você faz um pouco disso, né, para poder difundir. Tem tido aí, né, o meu interesse de dizer, puxa, preciso chamar Devan para ele falar um pouco mais, né, sobre o que é esse trabalho, conhecer um pouco mais também. Você tem os vídeos que são vídeos muito leves, né, tratando de uma bem humorada até. Fala um pouco sobre isso, assim, você na rede social, médico. É um desafio grande isso aí, porque tem um certo grau de timidez também, e
E isso foi um treino para mim, acho que até psicológico, porque quando você vai fazer um vídeo, você fica assim, o que os outros vão pensar? E toda vez que esse pensamento vinha na minha cabeça, de então agora eu vou fazer independente do que eles vão pensar. Então eu fui me forçando, eu tive uma pessoa que está me orientando, e a gente vem pensando em formas simples de fazer as pessoas se interessarem. Eu fiz um sobre alimentação, para falar a verdade, acho que 2 sobre alimentação, fiz um explicando algumas doenças que a acupuntura trata e tentando abordar assim, conceitos bem gerais da medicina chinesa, sobre algumas coisas que são meio que bastante consenso em qualquer livro de medicina chinesa que você pegar. Às vezes diverge um pouquinho do que a literatura ocidental diz, algumas coisas, mas eu estou divulgando a medicina chinesa, então isso é uma coisa que eu boto na minha prática, então como eu coloquei alguns comentários, é um ponto de vista, se você acha que é diferente, tranquilo, acho que aqui a gente tem que bater um papo e se respeitar. E eu acho que a melhor prova é a experiência. Você testa isso, vê como é que o seu corpo reage, você tenta essa outra abordagem e vê qual é que sai melhor para você. Então, a ideia do vídeo é trazer conceitos simples da medicina chinesa para despertar a atenção em pessoas que, às vezes, só fazem um post, não só explicar em termos, né, teóricos não atrai muito. Então, é levar um pouquinho de forma divertida alguns conceitos bem básicos da medicina chinesa para a pessoa começar a se familiarizar com essa ferramenta nova, né? Que é a acupuntura. É muito legal. Eu adoro ver. Devan, e a acupuntura, ela já faz parte do menu, vou dizer assim, do menu do SUS? Faz. Lá em São Paulo, onde eu fiz a residência e estou atualmente ainda no serviço, me tornei médico voluntário. Lá a gente tem um serviço acadêmico de formação de novos médicos, então eu continuo lá, agora orientando, não só aprendendo, mas orientando um pouquinho também. Existe a acupuntura no SUS, os pacientes são encaminhados para a acupuntura, que é feita no SUS, a priori lá, por médicos. Existe a Política Nacional de Integração das PICs, né, as práticas integrativas, em que a acupuntura está incluída, mas sim, existe uma coisa que tem que expandir, acho que ainda tem pouco na questão do SUS, e tem um estado grande como São Paulo, mas eu não sei até, por exemplo, aqui no Ceará, como é o grau de distribuição da acupuntura dentro da rede pública, mas é uma coisa muito, muito útil, e lá eu posso compartilhar com você, porque a gente tem talvez o único serviço no Brasil, que está no mundo, de pronto atendimento em acupuntura. O paciente chega, está com uma dor crônica, ele abre uma ficha e passa na acupuntura. O objetivo desse tratamento é um pouquinho diferente do ambulatório, que é aquele segmento que a gente faz, porque o objetivo ali é a analgesia. Nem sempre nesse atendimento eu vou conseguir tratar as queixas básicas do paciente que levaram aquela dor, aquela história do iceberg que eu te expliquei. Mas é um serviço que tem uma rotatividade muito grande. Então, assim, quando eu entrei na residência antes da pandemia, teve dias de entre 8 da manhã e 4 da tarde a gente atender 100 a 120 pessoas. Em 4 macazinhos com equipe de médicos. Então, tipo assim, o paciente abre ficha e a gente pedalando, literalmente. Agora, na pandemia, diminuiu um pouco, até por conta da aglomeração, que evita. Mas é um serviço muito grande, que tem uma rotatividade e que trazia uma analgesia muito grande para os pacientes. Então, assim, a gente conseguia diminuir uma demanda, às vezes, de uso excessivo de medicação, de anti-inflamatório, e o paciente tinha uma outra alternativa. Enquanto ele aguardava a fila do SUS para fazer a acupuntura ambulatorial, ele podia recorrer ao pronto atendimento numa crise aguda de dor, que era basicamente um pronto-socorro no sentido. Ele chega, ele é avaliado por um médico, às vezes aquela dor pode ser tratada com acupuntura e às vezes não. Às vezes é uma dor, é uma outra emergência médica, a gente encaminha para o serviço adequado. A gente faz essa questão de ser atendido por médico, a gente faz esse diagnóstico. Já recebi paciente com pneumonia. Sim. Né? E a gente encaminhou para o pronto-socorro e foi isso. Mas tem pacientes com muita dor lombar, dor de joelho, então assim, a gente trata na hora, resolve o problema e o paciente sai aliviado. Muito bom. Muito bom de saber, né? Que Sim. Esse movimento todo aí já está sendo feito. Devan, a gente está chegando perto aí, né, do finzinho da nossa entrevista, da nossa maravilhosa entrevista. Obrigado. Eu quero que você... É possível você trazer algum caso, né, que você fez, a pessoa foi, né, buscou a acupuntura, que você possa... Né, algum caso que te ocorre, que você possa dividir com a gente? A dificuldade não é escolher.
Acho que eu vou compartilhar minha experiência. Quando eu cheguei lá, uma pessoa meio que leiga em acupuntura, né? E aí chegava assim, a pessoa chegando no pronto atendimento, que é o nosso serviço mais básico, que a gente passava a maior parte do tempo, com a dor no ombro, fazendo aquelas manobras, o ombro sobe até aqui a metade, e aí fazia 2, 3 pontos de acupuntura e liberava um movimento que, para mim, na época quando eu cheguei, eu ficava assim, ó, como que isso é possível? O que que aconteceu aqui? E aí você começa a ver que, às vezes, o que limita a pessoa não é aquela inflamação, muitas vezes é a dor. E aí a gente vê que, às vezes, tratando a dor, o paciente volta a fazer movimentos que antes passou meses. Então, atende uma paciente e ela não consegue pentear o cabelo. E aí termina a sessão, aí bota a mão atrás do outro lado da orelha. Aí você fica assim... Aí, o que a medicina ocidental vê? Ah, tem um tendão rompido, aqui é só cirurgia. E às vezes opera e sai do mesmo jeito. E muitas vezes a limitação não é o tendão, é a dor que aquele paciente sente. Então a gente alivia a dor e o paciente ganha muitas vezes funcionalidade de novo. Então isso é absurdo. Acho que se eu for trazer casos para você aqui, eu ia tirar mais uma hora falando. Mas eu vi paciente com dor pélvica, por exemplo. Essa paciente da endometriose foi um caso que, quando a gente recebeu, o paciente já estava na morfina, né? A gente assim, vamos ver aqui, vamos tentar, né? A gente assim, a gente sabe que pode ajudar, vamos tentar. E em 2 semanas a mulher estava sem opioide, a gente ficou assim, ó, tipo, oi? Tipo, então assim, até pra gente que tá no meio, às vezes acontece algumas coisas que a gente fica surpreso, às vezes com a velocidade, com que a pessoa melhora, sabe? Mas ganho de função, qualidade de vida, que eu acho que é o grande benefício, porque a gente está falando da alívio da dor, mas uma coisa que passa batida, que às vezes a gente não comenta, é que o paciente relaxa, melhora sono, melhora muito, tem coisa que está envolvida nisso. Então, o paciente vem pela dor, mas aí, de repente, o intestino começa a funcionar melhor, começa a dormir melhor, começa a ficar menos irritado, e tudo isso tem um impacto na vida da pessoa que vai além da dor. E eu acho que é um dos grandes benefícios, assim, da acupuntura. A dor é o que traz o paciente. O meu chefe, o professor Issal, que a gente faleceu recentemente, falava, a dor traz ele, mas não é a dor que vai matar ele. Então, o bom médico vai ver qual é o que está por trás e vai, obviamente, tratar a dor, mas vai tratar o que tem mais grave. E, pra gente, era o aspecto emocional. Então, tem uma coisa que eu aprendi, assim, nesses 2 anos com o professor Issal, que estudou muito, tipo, toda dor, todo problema tem um aspecto emocional por trás. Então, aprenda a ver esse aspecto para você não virar um mecânico. Senão, você vai querer ficar consertando o ombro sem entender qual é o conflito que está gerando aquela dor naquele ombro. E aí você trata, melhora com o tempo, mas o conflito persiste ali no aspecto emocional. As doenças psicossomáticas. Pode ser daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aquilo ali volta. Então, a gente aprende a lidar muito com a emoção, ver pontos de acupuntura que mexem mais na parte emocional. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. E, às vezes, aprender até a conversar. Às vezes tem paciente que a gente tira a dor sem nem colocar a agulha. Simplesmente ajuda a pessoa a processar um mal entendimento de um aspecto. E aí chora, derrama umas lágrimas. E aí termina de chorar. É o melhor atendimento que tem. Você não abre nem um pacote de acupuntura. E eu lembro da frase do professor que ele dizia. Meu chefe faleceu. Tipo, o médico bom, ele usa com acupuntura. O médico excelente, ele nem agulha precisa. Ele resolve a dor do paciente antes disso. Então, acho que uma meta para a vida é um dia chegar perto desse entendimento, porque é uma caminhada, né? A gente vai vivendo, a gente vai se tratando e aprendendo a tratar os outros. Mas... Evan, as suas considerações finais, né? Fala aí da sua rede social, se as pessoas quiserem saber mais sobre a acupuntura, né? Procurar você, o que procurar, convida as pessoas para conhecerem mais. Esse espaço é seu. Meu Instagram é @agulhassemdor, até um trocadilho em relação à dor, mas a dor não é a única coisa que a acupuntura trata, como eu já expliquei para vocês. Quem quiser seguir lá, fica à vontade. Meu objetivo é realmente divulgar. Às vezes eu recebo mensagem de outras pessoas do Brasil, será que pode me ajudar? Tipo, às vezes eu não tenho contato, mas eu estou em grupos com vários médicos do Brasil todo. Então, manda mensagem no grupo, alguém atende aqui? Eu tenho um paciente que precisa de ajuda. Então, a gente consegue ajudar pelo WhatsApp, porque atualmente eu atendo em São Paulo, né? Mas aí mando muita gente aqui, colegas do Ceará, que me mandam mensagem, pacientes, né? Amigos, aí encaminho os colegas daqui, então a gente vai conseguindo ajudar, mesmo à distância. Para quem estiver em São Paulo, eu atendo lá na Vila Mariana, mas eu acho que o meu objetivo principal da minha rede social é educar. Tipo assim, minha meta é difundir a acupuntura e acho que o resto vem por consequência. Então, educar as pessoas das possibilidades, trazer esse recurso e, sobretudo, ajudar meus colegas a entenderem, meus colegas médicos, meus amigos, a entender as possibilidades e
aprenderem. Acho que a minha meta de vida não ouvir mais aquela frase, eu vim porque não tem mais nada a ser feito. Aí eu respiro fundo assim para não transparecer a minha tristeza com indignação. E acho que na medida que as pessoas começarem a considerar essa possibilidade, eu acho que o meu papel já foi feito, assim, no sentido de educar. Não, eu vim testar a acupuntura, eu vi que parece que funciona para esse problema, então eu quero tentar. E não ser a última alternativa. E nisso diminuir um pouquinho das dores dos outros, né? Porque acho que quando a gente vira médico, a gente tem um pouco disso, amenizar o sofrimento do próximo. Pelo menos isso, já que se não der para resolver tudo, pelo menos tornar mais leve o fardo do nosso próximo. Então, acho que minha meta mesmo é educar, divulgar e trazer essa nova ferramenta. É uma delas, existem outras, e acho que ao longo da vida a gente vai aprendendo mais e está sempre transmitindo isso, porque ensinar é aprender. Então, eu continuo lá porque, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu continuo aprendendo também. Isso é muito bom, é uma troca de experiência com os pacientes, com os colegas que estão aprendendo acupuntura, e é enriquecedor. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar aqui hoje. Sei que eu falo muito quando eu me empolgo, mas foi uma oportunidade única, é um prazer imenso mesmo. Não, foi ótimo. Tudo que você falou, sua trajetória, os casos, tudo, né? Para tornar, para convidar a gente a conhecer mais, né? Saber dessa bandeira aí que se levanta, né? Uhum. De uma forma tão verdadeira, tão prazerosa, a gente sente isso quando você fala, tão assertiva. E, meu Deus, a honra é toda minha, né? O agradecimento também a você, a sua gentileza. Adorei. Obrigado. De repente, se eu for para São Paulo, eu te procuro. Nunca fiz, né? Uhum. Nunca tive contato. E você falando, a gente fica, né, com vontade de dizer, puxa, que interessante, né? Eu posso ver isso. Então, Realmente importa. Esse pensamentozinho, essa fagulha que eu quero na cabeça das pessoas, será que pode ajudar? E, de repente, a gente ajuda bastante. Sim. Que legal. Uma agulhada aí, né? Na consciência, um clima. Homem-Aranha. Muito bom. A gente fica por aqui. Te agradeço mais uma vez. Adorei. Obrigado. Adorei. Deus te abençoe. Eu que agradeço imensamente. Felíssimo, ótimo dia. Também. Então, pessoal, essa foi a entrevista com o Dr. Devan falando sobre acupuntura. Eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Assim, são vários. Assim, eu falei para você de caso de ombro, falei você da caso de endometriose. Para mim, uma das coisas que eu gosto muito de tratar é sono. Quando eu durmo mal, é um dia jogado no lixo para mim. Então, quando o paciente chega com um problema de insônia, me dá pena, assim, porque eu digo, nossa, viver um dia é ruim, imagina viver meses ou anos com isso. E aí, eu lembro que uma vez eu tratei uma senhora, ela chegou em casa, meu filho, aquele jeito de senhora mais idosa, eu não sei o que você fez, mas eu dormi 18 horas seguidas. Aí e a senhora acordou melhor? Muito melhor, por favor, repita tudo. Aí eu, tranquilo, deite-se aí, vamos lá. E aí, nossa, pra mim, eu digo, é nesses momentos que, tipo assim, faz tudo valer a pena, né? Ficar longe de casa, morar longe, investir nisso, investir tempo, investir dinheiro, investir vida, mas ver um retorno desse. Isso pra gente é muito bom. Que pérola! Então você colocou a senhora para hibernar, né? Então, a gente junta o útil com o agradável. Ela estava cansada, mas ela não conseguia dormir. Então, na hora que consegui regular um pouquinho o sono, o corpo dela teve a oportunidade que ele precisava para descansar. E ele aproveitou. Né?